Beleza. Boa tarde a todos. Então, hoje a nossa convidada para a nossa trilha de treinamento é a Tânia do Rigol, e eu vou deixar você livre, Tânia, para se apresentar, fique bem à vontade. É um bate-papo, algo mais descontraído. Claro que a gente traz essa oportunidade e esse momento para desenvolver, né? Cada vez é uma competência diferente, e hoje é comportamental. Então, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso desafio, e fique à vontade. Então, boa tarde, obrigado pelo convite, né, Ico, a Giana aí, que a gente já se conhece de longa data, né, e uma empresa que eu admiro muito, que também somos clientes, né, Ico, e temos um ótimo relacionamento. Falar um pouquinho, resumir, né, um pouquinho aí o currículo. Eu tenho uma caminhada aí na UNOESC. Comecei como auxiliar de secretaria e cheguei a diretora de área, trabalhei 27 anos, e principalmente liderando equipes, né, coordenando cursos e tal. Depois tive uma passagem pela Secretaria de Educação aqui de Joaçaba, como secretária, e também fui secretária de Administração e Finanças aqui de Joaçaba. E hoje estou como assessora do Polo, trabalhando em missões nacionais e internacionais. Inclusive, temos uma missão para a China, que foi fechada há pouco tempo, tem um pessoal aí da Paludo que vai nos acompanhar, né, até a China. Ano que vem também já fica o convite que nós temos uma missão para a Itália, para a região da Emília-Romanha. Vamos conhecer um pouquinho da realidade lá da inovação e tal, da Emília-Romanha, da Itália, né. Então, estou trabalhando também no projeto de afiliação do Polo Inovado. E, assim, eu recebi o convite, né, vim aqui conversar um pouquinho com vocês, passar um pouquinho dessa experiência, e principalmente falar a parte que eu acho extremamente importante, da parte do comportamento corporativo, que, inclusive, nós tivemos um projeto na UNOESC, onde nós tínhamos muita reclamação dos alunos que saíam e tal, e nós quisemos pesquisar um pouco aonde que era a reclamação, se era a parte técnica, onde estava esse problema. E a gente fez um café com lideranças, que a gente fazia assim de tempos em tempos, nós juntávamos lideranças aqui da região para entender. E a nossa surpresa foi que o maior problema nos egressos dos nossos cursos não era na parte técnica, e sim na parte comportamental, marketing pessoal e relações interpessoais. E também junto com pesquisas que a gente tem conhecimento, e uma delas é a pesquisa de Harvard, que as pessoas, os colaboradores, né, eles são contratados pelas competências técnicas, mas a maior parte deles são demitidos, são desligados, né, pela falta de competência das soft skills, que a gente chama, né, essas competências de relacionamento e a parte comportamental. Então, a importância, né, que a gente tem de falar um pouquinho, de conversar um pouquinho sobre isso. E eu tenho um material que a gente fez até um evento no Polo, e a Giana até tinha pedido para passar, e disse, olha, mas eu posso também conversar com o pessoal, né, me ofereci, na verdade, né, Giana, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, e eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? E vocês fiquem bem à vontade a qualquer momento para levantar a mão aí mesmo online, dá para levantar a mão e fazer perguntas ou algumas observações, ok? Vou tentar compartilhar aqui o nosso desafio, né, Jana? Tela cheia, vamos lá. Se não conseguir, a Paula ajuda aí. Isso aí. Cadê o... Será que estamos conseguindo? Sim, a gente está vendo a tua tela. Agora é só pôr em modo apresentação. Uhum. Ok? Sim, e ocultar ali embaixo aquela informação. Uhum. Só apertar em ocultar. É isso aí. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre a parte do comportamento corporativo. Então, né, como eu falei, a importância de se parar um pouquinho, né, e se pensar um pouquinho a importância do comportamento nosso dentro das organizações, né? Então, e começar falando, então, o trabalho. Por que o trabalho, o emprego é tão importante nas nossas vidas? Porque vocês podem ver, né? Tudo gira em torno do nosso trabalho.
Então, por que o trabalho é tão importante? E aí eu faço uma pergunta para vocês. Quais são as nossas necessidades, as tuas necessidades? E aí você começa, então, tomando aqui como base a hierarquia das necessidades de Maslow, lá, indo um pouquinho para a teoria. Então, nós temos as necessidades, né, fisiológicas, as necessidade de segurança, necessidade de aceitação, de termos amizades, de autorrealização, enfim, nós temos várias necessidades. Como que nós vamos satisfazer essas necessidades? Então, quais são os nossos sonhos? Como que nós vamos chegar a realizar nossos sonhos? E a gente vê que isso está extremamente ligado ao nosso trabalho, porque para satisfazer as nossas necessidades, para eu ter dinheiro para pagar lá o mercado, o aluguel, para pagar minhas viagens, para pagar, né, tudo aquilo que eu sonho, que eu imagino, eu preciso dinheiro, e também preciso de relacionamentos, e também preciso ser aceita, preciso ter as amizades, os bons relacionamentos, e tudo isso a gente encontra dentro do nosso trabalho. Se alguém não concordar aí, fique bem à vontade para discordar, tá? Então, isso tudo, né, nos conduz a pensar um pouco o quanto que o nosso trabalho é importante nas nossas vidas. Então, ele vai ajudar na satisfação das nossas necessidades, na realização dos nossos sonhos e buscar, né, a eterna busca da felicidade, que é o que todos nós buscamos, todos nós queremos, né? Então, nisso a gente conversa um pouquinho sobre o comportamento corporativo, né? Então, por que é tão importante termos um ambiente harmônico, né? Então, falar de comportamento corporativo para que a gente tenha um ambiente de trabalho que tenha harmonia, que tenha a colaboração das pessoas, que se tratem bem, porque quantas horas do nosso dia nós passamos no nosso trabalho, né? Então, estudar o comportamento corporativo também dá uma compreensão de como os indivíduos e grupos se comportam no ambiente de trabalho, como eles se relacionam, e é importante a gente falar disso, né? Porque às vezes a gente age ou faz algumas coisas que talvez não sejam tão legais assim no trabalho, né? Às vezes a gente liga no piloto automático e tem que ir atrás das metas e tem que mostrar resultado, e às vezes a gente deixa um pouquinho de lado essa parte de relacionamentos. Então, o comportamento corporativo também ele oferece alguns insights sobre como melhorar a cultura organizacional, que é essa cultura que cada empresa tem a sua, né, e que ela é extremamente valiosa. E também um ambiente saudável, né, daí resulta em maior produtividade, melhores resultados. E harmonia para todos, né, saúde mental também, né, dentro do trabalho. E aí eu pergunto para vocês já pararam para pensar que tipo de profissional você é? Será que você é o profissional o 10 ou é o 7? E 7 está bom. E muitas vezes a gente, né, começa a cumprir a nossa tarefa, começa o nosso dia a dia, a gente não para um pouco para pensar. Será que eu estou fazendo o melhor? Ou será que eu tenho alguma coisa que eu possa melhorar? Muitas vezes a gente atribui até a culpa para os nossos colegas, para alguém, e a gente não para fazer uma autoanálise, né? Que nota eu me daria como profissional? Será que eu sou um 7? Será que eu sou um 10? Será que eu sou um 8, 8,5, mas tenho potencial para melhorar? Então, é importante a gente fazer essa pergunta para nós mesmos, né? E ver qual a imagem de profissional que eu estou passando. Né? Se eu chegasse fora, se eu olhasse para a Tânia como profissional, que nota eu me daria? Então, fica a pergunta aí para cada um de vocês pensar um pouquinho. Será que eu estou 100% motivado e estou fazendo aquilo que eu imagino que seja um profissional, né, nota 10 e o profissional que eu gostaria de ser? Ou será que eu posso melhorar um pouquinho? E falando, né, de imagem profissional, a gente diz, mas o que é essa imagem profissional? Quando nós fizemos aquele estudo com os alunos, a gente foi buscar, inclusive, na teoria, o que compõe a imagem de um profissional? É a maneira como a pessoa se veste, é usar roupas caras, é o seu estilo, enfim, o que compõe a imagem de um profissional? Que às vezes você olha e diz, aquele profissional é, né, o profissional que eu gostaria de ser. Imaginem um profissional assim que vocês acham um exemplo para vocês. Como é que é essa pessoa?
É uma pessoa que fala alto, que desrespeita os colegas, é uma pessoa que chega com roupa espalhafatosa, com roupas que não combinam com o ambiente. Como é que é esse profissional? Então, a imagem profissional, ela fala do conjunto, do que é, faz parte da imagem profissional. Então, vai desde o vestuário, né, ao asseio, às boas maneiras, à etiqueta, ao comportamento da pessoa, né, o relacionamento, como ele trata as pessoas, até a parte da comunicação. A gente vai ver um pouquinho aqui de cada um desses itens. Inclusive, a imagem profissional, ela está bastante ligada à empregabilidade do profissional, né? Porque quem constrói a imagem profissional é você que vai determinar como eu quero ser reconhecido, qual é a imagem que eu quero passar. E a partir daí você vai se vestir, você vai se portar, você vai estudar, ou enfim, você vai construir a imagem profissional. Então, nós vamos falar um pouquinho cada um desses 4 itens. A vestimenta profissional. Precisa falar sobre isso? Às vezes precisa. Eu, assim, na minha jornada, aí, várias vezes eu tive que chamar alguns colaboradores e pedir para maneirar, né, um decote muito ousado, uma saia muito curta, algumas coisas assim. E hoje em dia está difícil falar disso, né, gente, porque é um mimimi, nada pode. Mas a imagem que a gente projeta, a roupa que usa, você também manda mensagens, né? A maneira como você se maquia, como você se veste, tudo isso, ela compõe a tua imagem e manda uma mensagem qual o profissional e quais as tuas competências, tuas habilidades você gostaria que ficasse mais evidente, né? Então, a vestimenta profissional, ela vai de acordo com a tua profissão, né? Conforme a profissão, você vai usar um tipo de roupa, muitas empresas usam um uniforme, né? De acordo também com a localização geográfica, o estilo apropriado para o seu corpo, isso é bastante útil também. Nós tínhamos, inclusive, com os alunos, a gente tinha um estilista que dava dicas de como combinar as roupas, de como, às vezes, a composição de roupas mais em conta, porque sabe que aluno não tem, né, muito dinheiro para gastar em roupa. Então, a gente montava alguns looks para trabalho, quando não tinha um uniforme, ou coisa assim, que eram looks simples, mas que eram profissionais. Por exemplo, você está com uma calça preta ou uma calça jeans escura, uma camisa branca, bem passada, bem alinhada, um brinquinho de pérola, às vezes é a imagem profissional mais adequada para você ir trabalhar, né? Por exemplo, num escritório. É uma imagem que não custa caro e dá um efeito bastante profissional. Então, não depende, né, de marcas caras ou de roupas muito da moda, né? E mais a parte mais clássica, mais tradicional. E também depende do tipo de função, né? Claro que uma engenheira não vai para uma obra com um sapatinho de salto fino, né? Ela vai sofrer para caramba, e, além de ser proibido, ser perigoso, então é de acordo também com o tipo de função que cada um desempenha. A parte de asseio, hábitos de higiene. Precisa falar? Também precisa, a gente precisa lembrar. Por quê? Eu tive experiência, gente, eu falo da minha experiência porque foram coisas assim que eu lidei e que foram difíceis. Eu lembro que tinha um professor que era já mais de idade, era doutor, era uma pessoa assim bem, né, muito séria, tudo, e ele tinha um problema seríssimo de suor, de sudorese. E aí os alunos, né, iam para a sala de aula, era risada, era coisa, e chegou um dia que tive que falar, né, disse, olha, não dava, era um cheiro muito forte, e no fim foi conduzido e tal, ele descobriu que tinha uma bactéria, tratou e tudo certo. Mas algumas pessoas precisam também, né, uma dica assim, pá, como é que tá o cabelo? As meninas, vir trabalhar com o cabelo molhado, não deve. Às vezes não dá tempo, você vai e tal, mas não deveria. Cabelos, geralmente mais presos, né? Cabelo que não atrapalhe na hora, principalmente no escritório, que fique caindo, que fique incomodando, né? As unhas, quando não dá tempo de ir fazer a unha, deixa sem nada, mas aquela unha com esmalte pela metade é muito feio na imagem profissional, né? Dentes bem asseados, né, bem limpos, para quem fuma também, né, um toque para quem fuma não sente o cheiro da nicotina, mas para quem chega perto sente. Então, sempre uma balinha, um house, alguma coisa, né, para
para disfarçar, ainda mais quem trabalha muito próximo, né, do cliente. A maquiagem, existe a maquiagem para o trabalho e a maquiagem para a balada, né? Então, maquiagem para o trabalho, a maquiagem corporativa, então, mais é para não aparecer muitas imperfeições, né? Para dar uma disfarçada na olheira, é alguma coisa mais leve. Aí, para a balada, dá para carregar, né? Perfumes. Aqui é uma coisa assim, olha, que tem muita reclamação. Perfume, a pessoa vai sentir quando chegar muito próximo de você. Na verdade, de manhã a gente nem deveria usar perfumes, usar um desodorante e uma água de colônia, né? Mas perfume é uma coisa muito pessoal, e tem gente que é um sachê ambulante, né? Quando chega nos ambientes, toma conta. E tem que pensar que o colega pode ter problema de alergia, pode ter algum problema assim. Então, ó, perfume é para quem chega bem próximo a você, que vai sentir o teu cheirinho. Não é para sair exalando, né? Até eu tenho, quando eu conto, eu sempre lembro nós tínhamos um motorista, fomos fazer uma viagem e tinha uma senhora que a gente, ela usava perfume muito forte. De repente, o motorista parou e passou mal, chegou a vomitar, e aí ela, muito solícita, foi perguntar: ai, seu João, mas o que aconteceu? Comeu alguma coisa que fez mal? Daí ele disse: olha, não, na verdade é o seu perfume. Ele disse: eu estou intoxicado, está muito forte, e eu estou passando mal por causa do seu perfume. Então, ter um pouco de cuidado, né? Colocar é bom, né? Sempre chegar perto e sentir a pessoa cheirosinha, limpinha, mas não com cheiros, com coisas que possam infestar o ambiente, né? Tomar conta do ambiente. Então, algumas dicas: que uma barba bem feita, né? Hoje os rapazes aí estão usando muita barba, né? E fica bonito. Mas uma barba bem cuidada, né, gente? Uma barba bem cheirosinha, bem tratada, bigode também. Se é para deixar, tem que ser bem caprichadinho, né? Aqui alguns exemplos de imagens, né? Antes e depois de um trato na imagem. O segundo item aqui é sobre boas maneiras e etiqueta. Então, eu vou, né, tratar com boa educação, polidez, cortesia, hospitalidade, ser gentil, aquela coisa do muito obrigado, por favor, falar de uma maneira, às vezes a maneira como as pessoas falam é muito agressiva, e nós estamos vivendo um momento que as pessoas, depois da pandemia até, né, eu acho que alguns diziam que a pandemia veio para deixar as pessoas melhores, mas em alguns casos ela piorou, né? As pessoas ficaram mais agressivas, mais se exaltam com mais facilidade. Então, cuidar um pouquinho com a maneira como nós tratamos as pessoas, a maneira como nós falamos, o tom que nós usamos, né, para falar. E comportamento pessoal apropriado. Então, aqui entra a parte da ética, da responsabilidade, lealdade. A ética nas empresas, a gente, é extremamente importante, né? Os dados da empresa, a utilização de equipamentos, de coisas da empresa, desde você usar um uniforme da empresa, logo, o crachá da empresa, você é a empresa, você representa a tua empresa, né? Então, quando você estiver na empresa, ou quando você estiver fora dela com um uniforme, você estiver representando a empresa, você tem que lembrar que não é você, né? São os valores da empresa, é a imagem da empresa que você está levando. E também atentar, né, para a parte das responsabilidades. Quando eu tenho uma responsabilidade, eu posso até delegar para alguém me ajudar, mas a responsabilidade daquilo que me foi passado é meu, é intransferível. Então, trabalho em equipe, quem é o responsável? São todos, tem uma pessoa que ficou como responsável, ele tem que assumir isso. Trazer a equipe junto, mas a responsabilidade é sua, né? Respeitar a diversidade, nós estamos num momento que a diversidade ela é muito falada, muito comentada, mas é uma coisa assim que a gente deveria levar com mais leveza, né? Porque as pessoas são diferentes, né? Ninguém é igual. E essa parte, diferenças de idade, diferenças de preferência sexual, aí, ideologias, essa coisa toda que falam tanto, isso é de cada um, né, gente? Eu acho que o que vale mesmo e que tem que ser seguido é o respeito. Cada um respeitar as diferenças do outro e procurar conviver, né, da melhor maneira possível, com respeito e no ambiente do trabalho. Lidar com conflitos,
os conflitos, eles são uma coisa muito frequente nas organizações, né? E conflito aqui não é só briga, né? É só desavença. O conflito, ele surge quando nós temos que escolher entre várias opções. Então, muitas vezes, você precisa parar e escolher. Você tem várias formas de fazer determinada, vamos supor, uma obra. Você tem várias opções. Então, vocês podem entrar em conflito. Qual que vai ser? Como que nós vamos fazer? Qual opção vamos usar? E nisso tem que ter, então, né, toda uma condução para que haja a possibilidade das pessoas colocar as suas ideias e serem utilizadas da melhor forma para que também se chegue no melhor resultado possível, na melhor opção possível. Inclusive, algumas empresas, elas até têm a opção de, né, tem algumas atividades que levam ao conflito para tentar solucionar alguns problemas que surgem, né? Geralmente problemas multidisciplinares, e é muito interessante. A parte de aceitar críticas, então, as críticas, na verdade, elas são um feedback, né? Então, é claro que as críticas, elas têm que vir num momento adequado, né, num ambiente adequado, mas elas são um feedback extremamente importante, né, para a nossa carreira. E também conduzir os negócios de uma maneira ética, né? A ética, então, ela permeia, né, tudo que você vai estar construindo na tua carreira, às vezes por causa de algum detalhezinho, alguma coisinha, uma notinha, alguma coisa que passou, você acaba tendo a tua imagem, né, prejudicada. Então, cuidar muito nessa parte de ética, prestação de contas, né, a parte da condução nos negócios. Giana, eu não estou ouvindo vocês, né? Mas se quiserem interromper alguma coisa, está aparecendo só a tela principal aqui para mim. Qualquer coisa, você chama aí no WhatsApp, tá? Sim, Tânia, está bem tranquilo aqui. A gente fechou os microfones para não dar interferência, tá? Mas pode seguir. Tá, ok. Mas se alguém quiser fazer alguma observação, por favor, podem interromper, tá? E se não concordarem, também quiserem discordar, pode ficar à vontade, que é sempre bom ideias diferentes, tá? Tá bom, então. Por enquanto, todo mundo aqui no papel de aprendiz, ainda ninguém quis ser contra. Então, tá bom. E continuando, então, para o quarto item, que é a comunicação profissional, né? Então, a comunicação, esse aqui, os ruídos dentro das organizações, eles trazem problemas muito grandes, né, gente? Então, uma comunicação, ela precisa ser eficiente. Falar e escrever corretamente. Hoje nós estamos usando muito WhatsApp, muitas mensagens, muitas palavras abreviadas, né? Muitos emojis, muitas figurinhas, e às vezes no ambiente de trabalho nós temos que cuidar um pouquinho com isso, né? Pode parecer um pouco infantil demais, um pouco inapropriado. Então, cuidar para que a comunicação ela seja eficiente, para que se tenha uma escrita correta, né, a pontualidade também na comunicação, e lembrar que tem a comunicação interna e a externa, né? Então, a interna com nossos colegas, com o pessoal que trabalha conosco, tanto os superiores como os colaboradores, né? Sempre procurar ter uma comunicação que flua, que possa ser possível conversar, dialogar sobre os problemas, né? E aqui, então, bons comunicadores, né? Saber falar deve ser acompanhado, né? A arte de saber falar, ela deve ser acompanhada pela sabedoria de ouvir. Então, não é só coragem para falar, mas a gente tem que ouvir. E ouvir, às vezes, é difícil, né, gente? Primeiro, porque às vezes a gente ouve muita porcaria, né? Muita besteira. Hoje nós estamos com a parte de, principalmente aí nas redes sociais, é muita coisa que a gente ouve, muita porcaria mesmo, muita coisa que precisa ser filtrada. Então, filtrar essa parte da comunicação e cuidar muito com aquilo que a gente coloca nas redes sociais também, né? Porque tudo que a gente coloca nas redes sociais é para socializar, né? O nome já diz. E você colocando lá faz parte do teu currículo, faz parte da tua imagem profissional. Não tem como dizer, mas é a minha rede social. Sim, mas as pessoas estão vendo, e estão analisando e estão formando, né, uma imagem daquilo que você é.
Então, a comunicação, também falar corretamente, usar a dicção apropriada, utilizar a língua corretamente, né? As gírias, a gente precisa cuidar bastante, as gírias, na comunicação escrita, cuidar muito a abreviação, né? Abreviar ou colocar termos muito técnicos quando você está falando com um público que não é, né, técnico. Principalmente quem fala em vendas, coisas assim, né? Você vai falar com os teus clientes, é muito diferente de se você está falando com o pessoal que está lá na obra, né? Então, cuidar, conforme o público que você está falando, a tua linguagem ela tem que ser adequada, né, para o público que você quer atingir. Falar com confiança, né? Para isso você tem que se preparar, quando vai para uma reunião, saber qual é a pauta, levar as anotações, ou levar os dados que dizem respeito à pauta que vai ser discutida, procurar, né, sempre olhar nos olhos, dar aquele aperto de mão, não aquele mão de alface, né, molinho, assim, parece estar com preguiça, mas também não aquele de arrancar a pérola do anel, né, da mulher, que uma vez aconteceu isso. Um senhor me deu um aperto de mão tão forte que arrancou a pérola de um anel. Eu disse, minha Nossa Senhora, né? Estava disposto, rapaz. E observar a linguagem corporal. A linguagem corporal, quem trabalha com vendas aí sabe o quanto que ela é importante, né? Você, olhando para as expressões das pessoas, você sabe se você está atingindo o teu objetivo ou não. É por isso que falar assim, como eu estou falando agora, assim, para um computador é um pouco difícil. Eu não sei até onde que vocês estão concordando ou não, né? Mas quando você está frente a frente com o teu cliente, com os teus colaboradores, com o pessoal que trabalha contigo, você percebe, né? Tem várias, até tem um livro bem antiguinho aí que eu gosto muito desse livro, que ele fala sobre a linguagem corporal, né, que você vai olhando e realmente vai dando certo quando a pessoa olha para cima, para um lado, quando ela está pensando, ou quando ela desvia o olhar, o que isso quer dizer, que ela não está concordando, ou que ela não está gostando do que está sendo conversado. Então, várias dicas da linguagem corporal que vão te dando, te dizendo se você está no caminho certo ou não, né? Também a parte do telefone, né, gente? Porque para quem está no dia a dia, o telefone às vezes ajuda, mas às vezes também atrapalha bastante, né? Então, quando muitas vezes você está na sala do teu colega, toca o telefone, você vai lá e puxa a ligação. Mas você não sabe se o teu colega vai ocupar o telefone dele ou não. Então, procure atender o telefone sempre no aparelho na tua sala, ou peça permissão para usar se você estiver na sala do teu colega. Procure retornar as chamadas no mesmo dia, se possível, quando alguém ligar, né, deixar recado. Respeite o tempo dos outros quando fizer ligações, porque às vezes tem aquela pessoa assim, hoje eu estou com um tempinho, eu vou ligar lá para fulano para bater um papo, para ver como é que está o mercado, como é que estão as vendas e tal. Mas também tem que, né, você vai perceber na maneira como a pessoa do outro lado, né, da linha, estiver falando, se ela está com tempo disponível ou não. Então, respeite esse tempo, né? Falar com clareza, geralmente quem liga, desliga, né? É o que a etiqueta manda. Quando deixar mensagens, diga o melhor horário para a pessoa retornar a ligação. Você vai deixar uma mensagem, só que eu vou trabalhar só no período da tarde, então, né, você já pode dizer, olha, se puder ligar amanhã à tarde, ou quando puder ligar no período da tarde, que, né, você está trabalhando, ou, enfim, dá já uma informação. Quando você receber uma ligação, não é para você, mas você vai pegar uma mensagem e procurar anotar o nome da empresa ou da pessoa que ligou, qual foi o assunto, o contato, se ele quer que dê o retorno por telefone, por e-mail, por WhatsApp, ou se for, né, por telefone, qual o melhor horário para dar o retorno, porque às vezes você chega, né, você já chega lá, fulana ligou para você. De qual empresa que era? Não perguntei. Deixou um telefone, um contato? Não deixou. E sobre qual assunto que era? Também não perguntei. Bom, então nem precisa passar a informação, né? Porque é a mesma coisa que nada. Então, se for para passar o recado, tem que pegar as informações para passar para a pessoa, né?
evitar o uso de celulares em reuniões. Bom, o celular, ele se tornou um problema também, né, gente? Porque esses dias nós fomos numa reunião e a pessoa que estava coordenando a reunião, ela pediu, olha, nós temos 1 hora para a reunião, temos uma pauta extensa, e eu gostaria de pedir para que todos guardassem os seus celulares. Aí, assim, naquela hora, nossa, a reunião foi super produtiva, tudo. Terminou a reunião, todo mundo desesperado para ver as suas mensagens, né, catando os seus celulares. Inclusive eu, porque a gente criou uma dependência do celular muito grande. Só que está está causando muitos problemas, né? Porque às vezes diz, não, eu estou escutando, mas está lá mexendo no celular. É falta de educação, né, gente? Se você está falando com uma pessoa, você tem que olhar nos olhos e você tem que prestar atenção naquilo que a pessoa está falando contigo. Que até o pessoal, os coaches chamam de, você tem que criar um flow, né, um vínculo com essa pessoa que você está conversando. E se você está no celular, você não vai estar 100% naquela conversa, né? Então, cuidar nas reuniões, cuidar no dia a dia, né, quando está atendendo pessoas, está atendendo cliente, tu não pode atender o teu cliente e cuidar do telefone, das mensagens, né, tá respondendo mensagem ao mesmo tempo, né? A comunicação escrita. Então, na comunicação escrita, você deve focar na clareza, na concisão e precisão da mensagem que você quer transmitir, né? Para que o leitor possa interpretar sua mensagem corretamente. Aqui, eu lembro de uma vez que eu deixei um bilhetinho para a moça que faz faxina aqui em casa. Eu deixei, ó, Nena, favor limpar as pedras do banheiro e passar uma cerinha. O que eu queria dizer para ela, que era para limpar as pedras do banheiro e passar uma cerinha nas pedras do banheiro. Ela entendeu que era para limpar as pedras do banheiro e passar cera no apartamento. O apartamento tinha lâmina, nem podia passar cera, mas ela limpou as pedras do banheiro, tadinha, e passou cera no apartamento inteiro. Quando nós chegamos, foi uma coisa, pisamos no tapete, o tapete já voou, né? E eu olhei e disse, meu Deus, aquele chão estava brilhando, assim, ainda bem que não estragou, né, as lâminas. Mas aí eu falei com ela no outro dia, disse, mas Nina, por que você passou cera na casa? Mas a senhora deixou o bilhete. Aí eu fui olhar o bilhetinho, realmente, né, não estava claro. Então, muitas vezes, eu acho engraçado isso, né, só um exemplo aqui que me ocorreu, mas muitas vezes a gente escreve, a gente passa mensagens que para nós está claro, mas será que está claro para quem vai receber? Então sempre procurar deixar, né, informações mais claras, né, procurar descrever de maneira que a pessoa que vai ler possa entender corretamente, porque esse é um dos ruídos que acontece com bastante frequência, né, na comunicação nas empresas. Então, memorando cartas, e-mails, WhatsApps e outros meios de comunicação. O WhatsApp hoje está sendo bem usado, né, no ambiente de trabalho, mas ter bastante cuidado, principalmente no horário em que a gente manda, né, as mensagens, porque o e-mail você pode mandar a qualquer momento, porque a pessoa não vai ficar lá incomodando a pessoa, né? O WhatsApp incomoda as pessoas, porque está lá verdinho para ser aberto, para ser lido. E tem gente que quer mandar o WhatsApp e quer ser respondido na hora. Ou seja, não é tem gente, a maior parte das pessoas que mandam mensagem, elas gostariam de ter uma resposta na hora. E no meio profissional nem sempre é possível. Então, cuidar o horário em que você manda essas mensagens, porque deve ser o horário né, comercial, e não tarde da noite, de madrugada, às vezes começa a apitar lá o telefone, e o teu cliente já não vai mais simpatizar tanto contigo, né? Nos e-mails, cuidado ao repassar. Muitas vezes a gente recebe e-mail de pessoas que receberam a mensagem e repassaram sem limpar o e-mail. O que é limpar o e-mail? Você tem que tirar os contatos, né? Não mandar contatos de pessoas que você não deveria divulgar, mensagens que às vezes foram mandadas para você tem que cuidar no replicar, se você pode mandar essas mensagens, ou se você tem que tirar a informação dessa mensagem e montar um outro e-mail de uma maneira diferente. Então, muito cuidado naquele que você recebe e já está repassando. Analisar se é possível, se pode ser ou não, né? Às vezes, para não levar
mensagens ou contatos ou algum conteúdo que não deva ser divulgado. E hoje, com a lei, né, com a LGPD, aí cada vez mais difícil, né, cada vez tem que ter mais cuidado com essa parte de divulgação. O WhatsApp, então, hoje o WhatsApp, ele tem regras bem específicas, tem um material aí bem bacana que dá muitas dicas de como usar, da maneira que você deve usar, horários e tudo isso, né? E nas mensagens, né, sempre releia as mensagens antes de enviá-las, porque às vezes o corretor de texto, ou às vezes você escreve palavras que não deveria, então sempre dá, eu estou falando, né, nessa parte de mensagens profissionais, né, gente? As mensagens para amigos e tal, às vezes o corretor escreve umas bobagens, umas besteiras, mas tudo bem, né? Amigo é amigo. Agora, quando é da profissional, aí a gente tem que ter mais cuidado, né? Então, o que eu falei antes, é saber ouvir é uma arte. Eu fiz uma formação em coach também, até nem falo muito, porque hoje o coach está tão na moda, né? E tem tanto coach por aí que. Mas eu fiz quando eu estava na UNOESC ainda para ajudar os alunos na escolha da área que gostariam de seguir, né, na profissão. Mas no coach a gente ouve muito, a gente fala muito na importância do saber ouvir. Então, o saber ouvir é uma arte, e saber ouvir sem julgamento. Então, você tem que ouvir na essência. Para quem trabalha com vendas, né, mais uma vez eu digo, é muito importante, porque quem sabe ouvir, ele geralmente é um excelente comunicador, porque quando você está ouvindo, você está recebendo informação. E você recebendo essas informações, às vezes é o que você precisa para oferecer o produto para o teu cliente, né? E quando você está falando, você está passando informação, mas quando você ouve, você está recebendo e você já pode ir trabalhando como que você vai trabalhar o teu produto, a oferta do teu produto para o teu cliente, né? Então, o ato de ouvir, ele envolve o entendimento do que está sendo dito e do que não está sendo dito, né? Por meio das expressões da pessoa que está ouvindo, que está dialogando contigo, que está falando contigo, né? Então, você pode descobrir o que uma pessoa precisa apenas lhe dando tempo de falar sem ser interrompido. Principalmente para os descendentes de italiano aí, deixar a pessoa falar sem interromper é um problema, né? Porque a gente gosta de interagir, a gente gosta de falar junto com as pessoas, né? A pessoa está falando, nem terminou de falar, você já está pensando o que você vai falar, qual a história que você vai contar, né? Quem é descendente de italiano aí sabe que é assim, né? Bom, então a imagem profissional é uma mistura, é um pouquinho de cada coisa, né, gente? Então, é a tua vestimenta, é a tua postura, é a tua educação, é o teu tratamento com as pessoas, é como você aborda as pessoas, como você recebe as pessoas, é a parte da comunicação. Então, é um pouquinho de cada coisa, né? Para a gente chegar lá, né, no trabalho dos sonhos. E também, né, mais uma vez, qual a imagem que você quer passar? Você que constrói a tua imagem. Alguém quer falar alguma coisa sobre imagem profissional, sobre postura? Tudo certinho? Tudo certo, por enquanto. Então, passamos aqui. Então, a importância, né, em um ambiente de trabalho, então, é o nosso espaço de convivência. É onde a gente passa grande parte do dia, é onde nós vamos ter os nossos relacionamentos, aonde nós vamos dar boas risadas, aonde nós ganhamos, né, o nosso salário para poder suprir as nossas necessidades. Então, por isso que é tão importante, né, a gente ter esse bom relacionamento. E conhecendo o protocolo do ambiente de trabalho, a gente já, né, a gente se protege de fazer coisas ou de falar algumas coisas, alguns atos que podem prejudicar o nosso relacionamento, a nossa imagem dentro da organização. Então, conhecendo as pessoas, respeitando as pessoas, sabendo quais são as normas da nossa empresa, assim a gente vai estar protegido, né? Não fazer, às vezes, algumas coisas que podem nos prejudicar. Que a educação, a elegância no relacionamento com as pessoas, elas são demonstradas pelas mais diversas formas, né? Cumprimentando as pessoas com um sorriso, chamando-as pelo nome,
Essa chamar pelo nome, eu tenho bastante dificuldade, eu sou ruim para guardar o nome das pessoas, e às vezes eu não só não guardo, como às vezes eu troco o nome, mas é uma coisa muito chata, né? Você chamar pelo nome, a pessoa é uma coisa muito simpática, é uma coisa muito bacana. Então, se esforçar, né, para conseguir chamar as pessoas pelo nome, quando lembrar, né? Olhando nos olhos, usando expressões mágicas como por favor, por gentileza, desculpa, muito obrigada. Então, você deve ser observador para identificar as regras que não estão escritas, né? Aquelas que fazem parte da cultura corporativa que você participa. Então, aquelas regras que estão explícitas, que você sabe que não pode fazer dentro da tua empresa, elas são mais fáceis, porque elas estão ali escritas, elas estão postas, né, formalizadas. Mas existem algumas outras normas, ou algumas outras regras que elas estão, elas fazem parte da empresa, mas não estão inscritas em parte alguma, mas elas existem. Então, por isso que a gente diz, quando você começar a trabalhar numa empresa, você sempre ouça bastante, fale pouco, até você conhecer bem o ambiente, para que você possa se inserir, né, nessa empresa e para né, você não fazer nada que magoe as pessoas ou que vá contra aquelas regras que são usadas, que fazem parte da cultura organizacional, né? Se você está na... Oi? Deixa eu falar um pouquinho aqui, se você quiser voltar um pouquinho no slide, porque nesse slide que você passou agora e o que você falou tem muito a ver com o que a gente prega aqui dentro, tá? Sobre questão, ali falando, quando se fala com chamar as pessoas pelo nome, segundo o Dale Carnegie, não sei quem já leu o livro, quem está lendo, ou quem ainda vai ler, um deles, que é Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, ele diz que o som que a pessoa mais soa melhor para ela é o nome dela. Então, é o que normalmente, mesmo que de forma inconsciente, as pessoas mais gostam de ouvir, é o nome próprio dela. Então, por isso é tão importante chamar a pessoa pelo nome e perguntar para a pessoa como ela gosta de ser chamada também. Então, às vezes, a gente vai chamar a pessoa, né, pelo nome e ela não, eu prefiro que chame pelo apelido ou pelo codinome, enfim, como ela gosta. Acho que é importante reforçar isso. E também que você falou de que muitas vezes não está escrito, não está explícito, mas é cultural, é uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui dentro, é a forma de se comunicar. Nós falamos entre nós muito pelo WhatsApp, né? E eu sempre falo para o pessoal, os mais antigos já sabem, e os que estão chegando novos vão aprender com o tempo, mas que a gente tem que conversar com as pessoas pelo WhatsApp sempre. Oi, bom dia, tudo bem? Como é que você está? Ou de tarde. Oi, tudo bem? Boa tarde, como é que você está? É uma forma, um gesto de gentileza. E quando a pessoa responder, muito obrigada, até logo, até amanhã e tal. Sempre usando essas palavrinhas que, para algumas pessoas, pode soar até, ai, de novo, já falei com a pessoa antes, vou ter que falar isso de novo, repetitivo, mas é um gesto de gentileza, para não perguntar, chegou a nota fiscal? E a outra pessoa responder, não. Tipo, não tem sensibilidade numa mensagem dessa. Você não precisa ser... Falta de empatia, né? Exatamente. Não precisa ser uma pessoa melosa e ficar fazendo um texto gigante toda vez. Mas, no mínimo, a gente espera que a pessoa cumprimente antes de mandar a mensagem, ou, enfim, logo em seguida, né? Cumprimente a pessoa e depois agradeça. Então, só as respostas, ok, sim, não, isso não é algo que a gente vê com bons olhos. Então, por isso que provavelmente algumas pessoas já foram, inclusive, instruídas. A gente já falou isso em feedback, no individual, que a forma que a gente comunica ali por mensagem, que apesar do WhatsApp ser uma ferramenta, às vezes, muito prática, mas ela precisa ter essa conversa um pouco mais, como se fosse um pouco mais formal, né? Não assim só pedir e responder de uma forma seca.
Eu só queria complementar, porque quando você falou isso, me lembrou muito de algumas, inclusive, situações que a gente já passou aqui. É a parte de mais que tem uma comunicação mais e um relacionamento mais humano, né, Gi? É você ter mais carinho pelas pessoas, você demonstra uma empatia maior, né? Senão fica uma coisa muito seca, muito. Inclusive, até você falando, agora eu me lembrei, quando eu estava como secretária na prefeitura, nós tínhamos alguns setores que eram assim, tinham problemas assim mais de comunicação um pouquinho mais difíceis. Por exemplo, jurídico e compras. Então, muitas vezes, a compras era parte da minha secretaria. Eu dizia, gente, não manda mensagem, vamos lá conversar com eles. Porque algumas coisas, o olho no olho ainda faz a diferença. Né? Em alguns momentos, se você pode ir e falar com a pessoa e explicar, é melhor do que uma mensagem. Né? Nem sempre é possível, mas quando é possível, porque é aquela coisa de você humanizar mais os relacionamentos. Então, quando você fala, né, de mandar uma mensagem, de dizer bom dia, de dizer obrigado e tal, é isso, é você se sentir mais humano, né? É um relacionamento mais legal. E quando você falou também em chamar pelo nome, em algumas empresas, inclusive, eles têm não só o cadastro do nome, mas também, hoje eu vou atender a Maria. Eu sei que a Maria gosta do chazinho de hortelã, eu sei que ela gosta de uma bolachinha de canela e tal, é um cliente que eu tenho um bom relacionamento e quero vender mais um apartamento, outro e tal. Então, não só o nome, né, que soa bem, que já acolhe a pessoa, mas também algum agradinho, uma balinha, alguma coisinha que vai cativar esse cliente, que vai dizer, olha, eles lembraram que eu gosto disso, ele vai se sentir importante, vai se sentir valorizado. Uhum. A gente personaliza, né? A gente deixa de fazer no modo automático, tudo igual para todo mundo, e personaliza, se identifica, a pessoa, a gente já sabe que fulano de tal gosta de um café com leite, ou a gente tem boas-vindas quando um funcionário chega na empresa. A gente gosta de fazer o mais personalizado possível, assim, o menos robótico. Inclusive, falando de robótico, até o robô fala com você, oi, bom dia, boa tarde, né? Sim. Nós não vamos falar com os colegas da forma, né? E vocês viram que teve uma pesquisa eu acho que foi ontem que eu ouvi, que se o chat GPT, se a inteligência, né, artificial, no geral, se tem diferença nas respostas de quem os trata com educação ou não. E a resposta foi que sim, que conforme a maneira que é solicitado o conteúdo, eles fazem uma análise do grau de educação e de formação da pessoa que está perguntando. E a resposta vem mais elaborada. Eu disse, minha nossa, até os robôs gostam de ser bem tratados. Esse eu não vi, mas ontem eu fiz um teste, uma pessoa falou assim, faça o teste, e eu fiz o teste e até fiquei bem feliz. Convido a todos a fazer, inclusive. Quem já tem o hábito de perguntar bastante, aproveitando o gancho já, também estimulando. Ao invés de perguntar para o Google, pergunte já lá no chat, né? Ou em alguma outra ferramenta de inteligência artificial. E a resposta vem muito mais elaborada, né? Mas para a ferramenta que você tem hábito de usar, pergunte para ela, com base nas minhas pesquisas e nas minhas curiosidades, fale um pouco sobre o que você vê da minha personalidade ou de mim. Aí você manda isso para o chat e ele vai te dar a resposta. Inclusive, provavelmente, com relação à forma que como está fazendo as perguntas, né? E aí eu fiz isso ontem e aí veio o relatório. Meu Deus, eu falei, ele realmente veio exatamente o que eu vejo de mim mesmo. Sabe? Eu achei bem interessante. E, inclusive, falou do estilo do perfil, de como é o meu perfil profissional. E eu achei bem legal, claro, porque a gente pergunta muito sobre isso, né? E convido a todos a fazer para... Pode ser que massageie o ego ou não, né? Vamos ver. Cada um. Mas eu não sabia, eu vou tentar fazer isso, porque... Eu bem feliz com o resultado que eu recebi. Mas a gente nunca está 100% pronto, né? Sempre é bom a gente ter um retorno e ver aonde que a gente pode melhorar, né? Mas é bem interessante. No chat? No chat já tem tudo.
como eu uso sempre ele, né? Então eu perguntei para ele. E aí ele me deu uma resposta bem legal. Fiquei bem feliz mesmo. Que joia. Eu vou experimentar fazer também. Porque quem me falou para fazer, eu acho que não gostou muito da forma que leu o que veio para ele. Daí como eu coloquei, eu gostei. Então, eu queria até depois compartilhem o que vocês acharam da visão da inteligência artificial sobre você, baseado nas perguntas, obviamente, né? Baseado no que você alimentou já até agora. Mas fique à vontade, pode seguir. Mas bem legal. Sempre aprendendo, né? Que bom. Então tá, agora já estamos, né, seguindo aqui para o final. Então, quem está na condição de líder da equipe, né? Só um lembrete aqui. O colaborador deve estar no lugar certo. Então, identificar as habilidades e competências. Às vezes, uma pessoa que ela não está indo bem num determinado setor, você pode, né, falar com o RH e tal, remanejar, ao invés de desligar, às vezes a pessoa não está no lugar certo, né? Eu lembro que eu tinha um colega na UNOESC que, para atendimento, ele era terrível, era horrível. Aí eu não demiti, não, mas estavam precisando de alguém lá na TI. Gente, faz 30 anos que ele está trabalhando na TI e encontrou um lugarzinho certo para ele. Então, né, as pessoas, quem está aí na parte de liderança, acho que sempre tem que olhar isso. Não está dando certo aqui gente boa, esforçada, mas não está dando certo, não tem as habilidades aqui para trabalhar comigo. Mas passa para o RH, quem sabe dá para aproveitar num outro setor da empresa, né? Ouvir, tire um tempo e ouça, na essência, sem julgamentos. Sempre que possível, dê feedback. Lembrando que feedback, geralmente, tem várias técnicas, né, para se dar o feedback, mas geralmente se começa, né, elogiando, mostrando a parte boa do trabalho do colaborador, e depois coloca aquilo que pode ser melhorado, né, aquilo que tem que ser dado uma atenção especial. Quem está na parte de liderança, né, precisa estar motivado, porque você não vai motivar ninguém, né, se você não demonstrar que é possível, que você tem condições e que você também está motivado. Então, até porque a motivação é parte de cada um, né? Deixe o colaborador saber que ele é importante, que ele faz parte do teu negócio, que você precisa que ele faça bem feito a sua parte. Né? Esse sentimento de pertencimento, seja qual nível estiver esse colaborador, cada um, você está ali porque é necessário, porque ele é importante, a empresa precisa dele. Então, deixe ele sentir que ele é importante e que ele faz parte da empresa. Então, aqui, né, contratamos com base nas hard skills e acabamos demitindo com base nas soft skills, ou seja, problemas de relacionamento. É incrível a quantidade de pessoas que são demitidas por falta de habilidade de lidar com outras pessoas. Às vezes, o conhecimento técnico fantástico, pessoas brilhantes, pessoas inteligentes, mas vai para o mercado de trabalho, vai para as empresas. Eu tive vários professores, às vezes, um doutor, mas fantástico, o conhecimento técnico dele, ele fez uma banca, inclusive o corretor, tudo tirou 10. Ele era doutor em administração financeira. Foi para a sala de aula um caos, porque ele não sabia lidar com pessoas, ele não conseguia lidar com pessoas. Então, não basta só conhecimento técnico, você tem que saber lidar com pessoas e saber, é claro, né, não é aquele mimimi, não é aquela coisa melosa, porque é um ambiente de trabalho, mas é ser agradável, é ser humano, é ser colega, né, a expressão da palavra, é ser participativo, é procurar ajudar, então, procurar, né, fazer com que as coisas funcionem. Tem algumas dicas para terminar aqui sobre o ambiente de trabalho. Seja pontual com as pessoas e com os prazos, lembrar que aquilo que você atrasa, você vai estar atrasando outras pessoas, porque os trabalhos geralmente é uma linha de produção, o teu resultado, alguém vai estar esperando para continuar essa linha de produção, para continuar os resultados da empresa. Então, seja pontual com as pessoas e com os prazos. Quando não for possível, avise as pessoas, fale, explique se você está com problema, peça ajuda quando você não conseguir, né? E não procure esconder. Quando você fizer alguma coisa errada, também chegue e fale, seja o primeiro a falar,
pisei na bola, fiz alguma coisa errada, mas já procure levar uma solução também, né, para se fez alguma coisa errada, porque senão alguém que viu pode me levar e vai ser pior. Então, fez alguma coisa errada, todo mundo erra, né? Quem nunca fez alguma coisa errada? Então, além de ser pontual, ser também, né, sério com essas coisas. Fiz alguma coisa errada, assuma um erro, tenta resolver, se não conseguir resolver, busque ajuda, respeite a privacidade dos colegas, evite falar de problemas pessoais. Às vezes a gente acaba falando, né, levando, porque a gente forma amizades dentro nas empresas também, né? Mas procure não deixar que isso ultrapasse a barreira, né? Que não prejudique o teu trabalho. Elogie quem cumpre bem uma tarefa ou supera as expectativas, a melhor motivação que tem, isso é comprovado já, né? Tem pesquisa disso, a melhor coisa, a maior motivação da pessoa é você elogiar, você dizer, poxa vida, você surpreendeu, você foi além. Nossa, é muito bacana isso, né? Faça críticas. Oi? Pegando o gancho, e é a nossa missão aqui na empresa, que é superar as expectativas, né? Então, a gente, claro, quando a gente fala isso, a gente está falando pensando no cliente, mas não é só no cliente final, tá? É superar as expectativas, inclusive aqui entre colegas. Uhum. Eu nem sabia que era essa parte das expectativas aí, mas é muito bacana. E como é bom, né, quando a gente recebe um reconhecimento, assim, né, que faz uma coisa com, com prazer e alguém chega e olha e reconhece, é muito legal. Então, faça críticas construtivas, porém, sempre fale com a pessoa em particular, jamais na presença de colegas de trabalho ou de clientes. É extremamente constrangedor, né? Eu já tive em lojas, né, que, chega lá o chefe, solta a boca no funcionário e tal. Como é constrangedor, como é ruim isso? Então, se tem que fazer críticas, chama na sala, conversa, explica direitinho, né? Fala o que fez de errado, mas jamais na presença de outras pessoas. Evite falar de assuntos negativos em situações sociais ou de negócios, faça as refeições. Aqui essa parte do lanche também, né, gente, os cheiros. Agora nós estamos na época da bergamota, né? Cuidado com as bergamotas, né, gente? Porque fica um cheirão. Às vezes o lanche também, às vezes aquece o lanche, né, na hora das refeições, aí, na empresa e tal. Não sei, vocês devem ter cozinha, lugar especial para isso, mas sempre procurar arejar o ambiente, ou quando come um lanchinho, coisa assim, procurar arejar para não ficar... É ruim quando você chega num ambiente de trabalho e está com cheiro de comida. Para quem está lá dentro, quase não vai sentir, mas é uma coisa que não é legal, né? Não mexer em lanche alheio. Aqui eu lembro que tinha um cidadão que sempre mexia no lanche dos outros, e todo mundo procurando, né? Quem que é o ladrão de geladeira? Quem é o ladrão de geladeira? Ninguém conseguiu descobrir, até o dia que a pessoa tirou férias. A pessoa tirou férias, não sumiu mais o lanche de ninguém, ninguém mais abriu o pacote e ninguém, pronto, né? Apareceu quem era. Atenção quando o convite também, quando tem essas 4 letrinhas ali, né, uma sigla em francês, mas quando vem essas letrinhas no convite, ele deve ser respondido e é intransferível, tá? É para aquela pessoa. Se a pessoa não puder ir, não é para passar para mais ninguém. Então, algumas dicasinhas, né, só de... Aqui, evite aproximar-se fisicamente a menos de um braço de distância do seu interlocutor. Algumas pessoas, elas chegam muito próximas, né? E isso é constrangedor. Tem pessoas que não gostam disso. Não responder a convites ou confirmar e não ir. Não agradecer convites, presentes e lembranças. Lembrar também que aqui, conforme a empresa, se pode ou não receber presentes ou lembranças, algumas empresas, elas vetam isso, né? Não pode receber, e quando recebe algum presente, algumas outras dizem que tem que compartilhar. Eu recebi uma caixa de bombom, eu vou compartilhar lá com a empresa, com o pessoal da empresa. Tá? Então, aqui também saber como é que são as regras da empresa, né? Não evite que, então, também quebrar paradigmas em situações protocolares, né? Não querer fazer as coisas de uma maneira muito informal, quando não é o momento.
contar a história da família, né? Quando alguém só pergunta, e sua mãe como está? Aí vai contar em todos os médicos que foi, como é que está, quem que está cuidando, né? Não, então é mais só responder brevemente, entrar em salas sem bater e interromper conversa sem ser chamado. Isso aqui é uma coisa que eu acho que acontece com muita frequência. Na prefeitura era terrível, eu estava atendendo alguém, quando via, entrava alguém, sentava do lado e queria compartilhar a conversa. Nem sempre é possível, às vezes você está atendendo, falando de assuntos que são particulares, que não é para compartilhar, né? Então, entrar em sala sem bater, não pode, e se vocês têm, né, esse costume, mas sempre procurar ver se está atendendo alguém, se está numa conversa no telefone, coisa assim, espera terminar para depois entrar, né? Evitar pegar materiais ou equipamentos emprestados sem autorização. Quando pedir emprestado, devolver, gente, é uma coisa que às vezes causa bastante, né, irritação e às vezes até problemas nas empresas. Pegou emprestado, não devolveu, ou devolveu já avariado, né, com algum problema. Em reuniões, prepare-se previamente, praticando mentalmente o que vai falar, procurar saber qual a pauta vai ser discutida, né, e levar, se munir, né, de informações e que poderão ser abordadas nessa reunião. Outra coisa que a gente costuma muito aqui, as vaquinhas, né, para presente, para rifa e tal, tem cuidado com isso, porque rifas, eu lembro, tinha um professor que ele, quando tinha aquelas festas da igreja ali, que tinha rifa de carro, e eram uns valores bem altos, ele passava e deixava um número para cada um lá na UESC. Pô, o pessoal ficava bem chateado, porque tinha alguns que não estavam em condições financeiras para comprar aquelas rifas, né? Então, tem cuidado. As vaquinhas também, compra lá um presente, você tem bom gosto, compra, depois a gente acerta. Não acerta nunca mais na vida, né? Então, assim, tem cuidado com essas coisas, porque são pequenas coisas, mas às vezes vão criando situações que não são legais, né? Quando você pedir para sair da empresa, ou você for desligado da empresa, mantenha um bom relacionamento com ex-colegas. O mesmo vale para diretores e proprietários. Pedido de demissão deve deixar as portas da empresa abertas. Você nunca sabe se você não vai precisar voltar ou se você não vai negociar com essa empresa. De repente, você vai ser um cliente dessa empresa ou você vai ser um fornecedor dessa empresa que você está saindo. Então, conflitos ou pendências, elas devem ser resolvidas antes de sair, né? Não deixe pepinos para os seus companheiros. Se você tiver que deixar alguma situação que você não conseguiu concluir, não conseguiu resolver, chama a pessoa que vai ficar encarregada, passa, explica qual o status daquele problema, ou como que ficou, quais foram os últimos encaminhamentos, e para depois, né, passar para os seus companheiros. E assim que você tiver na nova função, lembre de passar, né, o contato com os colegas, se colocar à disposição. Enfim, sempre pode ser, né, um cliente a mais ou um colaborador a mais, quem sabe? A gente nunca sabe, né, quando a gente vai ter que voltar para uma empresa ou quando a gente vai até vender para essa empresa, né? Então, nós projetamos uma imagem para as pessoas que nos cercam por meio de nossas atitudes, postura, gestos, olhar, expressões faciais, apresentação pessoal, enfim, né, o que nós dizemos sem dizer uma palavra, muitas vezes é o diferencial. Eu acho que aqui a gente termina, né, a apresentação. Fico à disposição aí, Giana. E se alguém tiver com a câmera fechada, abre a câmera aí. Eu acho que vamos voltar agora lá para... Aliás, não fizemos esse acordo antes, né? Mas, enfim, todo mundo abre as câmeras aí para a Tânia ver o rostinho de quem está com a câmera fechada. E se alguém quiser aproveitar a oportunidade, compartilhar ou de algum insight que teve, ou de algum ensinamento, alguma vivência, esse é o momento. Fiquem à vontade. Você pode parar a apresentação ali em cima, Tânia. Oi? Tá. Aqui. Pode parar a apresentação. Isso. Aí, assim, posso fazer uma foto também da galera. Tá. Deixa eu arrumar o cabelo aqui, então. Vamos, gente, não tem ninguém
para compartilhar alguma coisa? Todo mundo muito sério aí, né? Olá, pessoal. Oi, Ico. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Estou aqui isolado aqui na minha sala, já está pequena a sala de reuniões, apesar de eu vejo que tem alguns espaços aí, mas a Giana falou ainda, se tu quiser ficar daí da tua sala, então, tá, já me escanteou, tudo bem, vamos ficar aqui. Tá? Daí eu falei, então fica lá na tua sala. Então, eu só queria compartilhar que realmente, né, tem alguns comportamentos, principalmente aí com relação ao WhatsApp, horários e tal, e que acabam comprometendo bastante, né, aquilo que você comentou, às vezes mandar uma mensagem para um cliente num horário fora de horário, alguma coisa assim, acaba prejudicando, acaba deixando a pessoa muito estressada, nervosa e tal, e eu, particularmente, eu odeio receber mensagem de assunto que não me interessa, por exemplo, né? Principalmente de assuntos que não me interessam lá 10 horas da noite, o pessoal mandando mensagem e tal. Então tem que ter esse cuidado, né, para evitar esse tipo de coisa com o cliente. Da mesma forma, acho que aqui nós, como a Jana comentou, já temos, né, uma preocupação com isso. Talvez tem coisas assim que não são tão explícitas, né, mas temos que ter essa preocupação, principalmente com a gentileza, nas respostas do WhatsApp. Isso foi debatido ou conversado esses dias, que algumas pessoas, alguns clientes que reclamaram, né, de algumas pessoas com relação a isso, então nós já também conversamos. Eu acho que vale refletir, acho que todo mundo gosta, né, do bom dia, boa tarde, muito obrigado, até logo, por favor. Eu acho que são palavras que todo mundo deve usar bem frequentemente. Também, né, a questão de roupa, de vestimenta, enfim, acho que o comportamento, de uma forma geral, deve sim ser, todo mundo deve se preocupar e cuidar disso, né, porque além de ser, durante o período de trabalho da empresa, a cara da empresa, né, acaba também refletindo a própria personalidade. Então, acho muito válido, eu gostei bastante da palestra, agradeço a oportunidade de você ter passado isso para nós. Bom, obrigado, Tânia. Obrigada, Ico. Na verdade, né, não é, como eu falei, não é nenhuma novidade, são as coisas que a gente né, tá no dia a dia, mas às vezes na correria do dia a dia a gente acaba relaxando um pouquinho, né? Então, a parte da imagem profissional, eu via muito com os alunos também, por que a importância de você ter uma imagem apropriada? Porque ela vai te dar abertura para você mostrar suas competências técnicas, para você poder, né, conseguir um emprego, para você conseguir lá marcar um horário com o teu cliente e tal. Então, a imagem, ela faz parte do negócio também. Muitos acham que é frescura, mas não é, né? Quer dizer, como é que vocês vão avaliar se eu chego aqui toda descabelada, mal arrumado, com uma roupa amassada? Poxa, não está dando importância para o teu cliente. Então, a imagem profissional, ela passa mensagens também, né? Desde vestimenta, a postura, tudo, ela passa mensagens que fazem parte do teu negócio, sim. Não é só frescura, né? Viu, Tânia? A grande maioria da empresa que me conhece, principalmente as meninas, sabe que eu gosto muito de uma consultora. Bom, você sabe também, né, Tânia? Que você foi lá, a gente trouxe ela para Joaçaba, inclusive, a empresa foi uma das apoiadoras por trazê-la, se chama Leila Ama, que é uma consultora de imagens e que ela fala que a gente deve lustrar a armadura. Esse é o jargão dela, né? Lustrar a armadura, porque a partir do momento que a gente sai para a vida, né? Para o dia a dia, todos os dias, com a armadura lustra, a gente faz uma analogia de que a gente está pronto para a guerra, pronto para o que vem pela frente, né? E tem uma diferença enorme de quando a gente está, e isso é interno, é nós com nós mesmos, quando a gente se olha no espelho e vê a gente mais arrumado, do que quando a gente se olha no espelho e vê a gente de qualquer jeito. Então, a autoestima, o humor, o ânimo, tudo isso altera muito. Então, eu acho que, pegando essa linha do que você trouxe para nós, o se arrumar, fazer a barba para os homens, arrumar o cabelo, a roupa sempre limpa, cheirosa,
e dentes, principalmente, né? Porque não adianta estar com a melhor roupa possível, mas os dentes sujos, enfim. Eu acho que esse conjunto todo passa a mensagem de um profissional muito mais competente, muito mais prestativo, exemplar, e eu acho que é isso que a gente quer construir também, juntamente, obviamente, né, com a forma que ele se comunica, que ele responde, que ele dá o retorno ao cliente, que é algo também que a gente fica muito no pé para que as pessoas tenham uma velocidade, que respondam e façam retorno para o cliente com uma velocidade que surpreenda eles, né? Que é uma das nossos objetivos aqui como empresa, surpreender o cliente. Se ninguém mais quer falar nada, eu vou agradecer a Tânia para a gente encerrar, dizer assim que sempre é muito bom ter pessoas como você e como já veio outras pessoas aqui para nós, trazendo esse conhecimento, ou como você falou, às vezes só reforçando e relembrando, né, aquilo que a gente já aprende na vida, mas que não é demais a gente reforçar, e também para a gente criar esse ambiente aqui dentro da empresa, uma oportunidade de a gente sextou, vai mais relaxado, já sai daqui, agora vai para casa, né, tem tempo de descansar um pouquinho, também é para criar essa vibe aí já de início de final de semana. Aproveito, desejo a todos um final de semana agradável, excelente. Obrigada a todos por ter participado aí. Nós vamos deixar isso salvo, depois quem quiser assistir novamente também vai ficar à disposição. Muito obrigada, Tânia. Nós temos um para você aqui que vamos entregar na semana que vem, segunda-feira. Tá bom? Como um agradecimento também pela tua disponibilidade. E muito obrigada também por ser nossa cliente, tá bom? Ficamos bem. Tá bom. Obrigada, pessoal, pela atenção. Um ótimo trabalho, um ótimo final de semana a todos. Obrigada. Tchau, galera. Bom final de semana aí. Tchau, pessoal. Tchau. Bom final de semana para vocês todos aí, galera. Valeu. Tchau. Tchau.